Olá para você que me acompanha neste programa A Palavra Partilhada. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para junto nós meditarmos essa palavra de Deus tão abençoada para o nosso coração, para a nossa vida e para os nossos afazeres. Essa semana é uma semana de muita alegria para nós que tivemos a oportunidade de estar aí na dedicação da Paróquia São Pedro, ali em Rondon, onde foi uma dedicação linda. Queremos agradecer ao Padre Luizinho e toda a comunidade de Rondon, onde nos fez esse convite. Pudemos estar lá nessa dedicação maravilhosa desta igreja. E vamos iniciar então a partilha da nossa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, e nós vamos no versículo de 1 a 15, para que a nossa semana, o nosso dia e a nossa vida seja iluminada. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6: houve o homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Versículo 8: não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. 9: o Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. 10: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo 12: mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15, João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu vos disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus hoje, assim, ela vem nos iluminar de uma maneira tão bonita, que o meu coração em particular, ele se enche de alegria. Porque aqui eu vejo que o evangelista João, ele procura, assim, deixar muito claro a presença de Jesus Cristo na terra, a presença de Jesus Cristo no nosso mundo, vamos assim dizer, para uma linguagem. Porque até então, João escreve para a comunidade e ele procurava deixar claro esta mensagem: ei, este Jesus ao qual nós convivemos, esse Jesus ao qual estava aqui realizando curas, estava realizando milagres, esse Jesus, ele é o Messias. Esse Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, ao qual o Pai lá nas Escrituras vinha formando o seu povo. Eu acho assim tão impressionante na palavra de Deus, que assim, a gente vai descobrindo nos pequenos detalhes a presença viva de Jesus na nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem muito de encontro. A palavra de Deus, ela vem, sim, de encontro com a nossa real necessidade de hoje. Nós estamos em 2019, vivendo N realidades,
N conflitos, vivendo uma vida assim que, se for parar para analisar, em termos de cultura, de lógica, não era nada parecido com o que o povo vivia antigamente. Mas mesmo assim, a palavra de Deus se torna atual. Então João escreve e deixou como testemunho no seu evangelho para nós, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Olha que bonito, aonde era o princípio? Lá em Gênesis, na criação do mundo. João procura nos deixar claro que todo o mundo foi criado também por Jesus, que Jesus não foi um acaso, porque na nossa cabeça muitas vezes a gente traz assim, assim como o nosso nascimento, nós temos aquela ideia, a partir do ano X nasceu a pessoa e começa a trajetória de vida dele. João procura deixar claro que não, que Jesus já existia no princípio. Desde o Gênesis, da criação, da formação, já se existia essa trindade. Aqui tem um estudo muito lindo sobre a trindade, aqui tem um estudo muito lindo sobre a cristologia, mas como o objetivo do nosso programa aqui é partilhar, assim, essa palavra de Deus, até porque não vamos ter um tempo de um aprofundamento assim tão fundo, tão aprofundado na beleza do que é esta leitura. Então vamos se ater assim mais ou menos ao texto. No princípio, lá no Gênesis, ele era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. O Catecismo da Igreja, somente citando, ele nos ensina, ali no primórdio do Catecismo, sobre as etapas da revelação e da criação, que através das coisas criadas também é possível perceber esse Jesus. Através da revelação, ali no começo do Catecismo, onde ensina sobre a revelação, que Deus começa a formar o seu povo, o povo de Israel. Então, João está nos dizendo que naquele princípio, naquela criação, já se existia também Jesus, o Espírito Santo, Deus trabalhando para o nosso povo. Por isso ele procura deixar claro que, e ele estava junto com Deus, ou seja, tudo isso não é um acaso. Toda a criação, toda a nossa vida, todo este mundo, o nosso trabalho, ou seja, temos um porquê de estarmos vivos. E quantas das vezes nós já se perguntamos assim, eu não deveria nem estar vivo, por que eu estou vivo, o que eu vim fazer nessa terra, eu sou um acaso. Não, João procura deixar claro que todo este princípio, toda essa criação é uma demonstração do amor de Deus por nós. Aí ele procura nos ensinar que desde o princípio Jesus, Deus e o Espírito Santo já formou tudo isso e viu que era bom. Por isso, desde o princípio da sua vida, a sua essência é boa, a sua essência é pura, a sua essência é vinda de Deus. Diga aí para esse irmão, às vezes, que está aí na sua casa, para você que está nos acompanhando, tudo foi feito por Deus, inclusive você. E o versículo 2 diz, ele estava no princípio junto de Deus. O versículo 3, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. A palavra de Deus diz que se tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito sem ele, então você é obra de Deus, você é obra de Jesus, você é obra do Espírito Santo que vive para honrar este Deus através da criação dos homens. Nada havia no versículo 4. Nele havia a vida, ou seja, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, desde aquele princípio da formação, desde tudo que já acontecia, já existia essa essência que era a luz, e a luz era Jesus no coração dos homens. Aquele desejo de buscar um Deus, aquele desejo de acreditar, aquela voz que vinha e falava com os profetas. João já nos diz que desde aquele princípio, Jesus já nos acompanhava. E ele era a luz dos homens.
e a luz resplandecia nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Ou seja, o mundo, aqui ele está nos ensinando que o mundo foi feito, Jesus era a luz, mas a luz era Jesus que criou tudo e veio para o mundo porque a natureza também clama por essa presença de Deus e as trevas não a compreenderam. No versículo 6, houve um homem enviado por Deus que chamava João. Ou seja, como João procura deixar claro, João o evangelista, que aqui nos escreve o evangelho, procurava deixar claro essa sutileza da presença de Jesus, que Jesus era o Messias enviado por Deus, que Jesus era o Filho de Deus vivo, que veio para a terra para nos salvar, nos redimir, nos dar vida e vida em abundância, retirar das trevas aquilo que era sofrimento, que era dor, que Jesus veio para salvar os mais pobres, os menos favorecidos e, de uma maneira geral, também uma humanidade. Então, João procura nos deixar bem claro que durante um tempo, olha João falando, houve um homem, no versículo 6, enviado por Deus, que se chamava João. Aqui ele se fala do João Batista, que é aquele que pregava no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Ou seja, estão vendo como Deus vai formando o povo? Vão vendo como Deus vai nos dando conhecimento e a clareza, como essa luz vai se acendendo aos poucos na nossa vida? Por isso a revelação de Deus também em nós, enquanto humanos, ela não vem de repente, no acaso eu encontrei Jesus e agora porque eu encontrei Jesus eu já sei de tudo. Não. O nosso encontro com Jesus, ele nos permite ter uma alegria e uma conversão, mas é no dia a dia, é na nossa formação enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto cristão, enquanto pai de família, que vai se revelando os traços de Jesus na humanidade. Por isso João o evangelista nos diz, houve um homem enviado por Deus que se chamava João, e ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Ou seja, Jesus ele não é um acaso nessa terra. Deus não olhou lá de cima e simplesmente, vou jogar Jesus, meu filho, lá para resolver todos os problemas. Não. É um ato de amor do Pai. Através da criação, Deus veio formando o seu povo, Deus formou o céu, a terra, viu que era bom, formou o homem, a mulher, formou tudo o que se existe, mas infelizmente o pecado adentrou a vida da humanidade e tudo, como aqui eu não vou retratar o pecado da criação, mas sim essa ideia do testemunho de Jesus. Então, como o pecado entrou, Deus criou um plano de salvação e deste plano de salvação, Deus escolheu para si um povo para que seguisse suas leis, seus projetos, suas normas, seus preceitos, e assim foi formando o homem, a história e a humanidade. E João nos ensina que antes de Jesus vir, do verbo divino se fazer carne e habitar entre nós, houve um homem enviado por Deus. Ou seja, João está querendo deixar claro esta missão de Jesus, que ele era o Messias. Então João Batista veio preparando, porque naquela época se fez uma confusão, porque João pregava, João ensinava, as pessoas iam, ouviam o apelo, mudavam de vida e todo mundo começou a achar, aquele é o Messias. João que está batizando lá no Rio Jordão, é ele que é o Salvador, é ele que foi enviado. Então o João, o evangelista, nos diz, no versículo 6, que houve um homem enviado por Deus chamado também João. Este veio como testemunha. O João Batista ele veio como testemunho da luz, que era Jesus, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio de João. Só que o povo era meio cabeça dura. João anunciava um reino, João falava para aqueles pessoal que haveria um Messias, que o que viria depois dele era maior e o pessoal ainda não estava acreditando. O pessoal achava que João estava assim meio falhado, meio atrapalhado, que não, que era ele, olha lá. E a palavra de Deus nos diz
que este veio como testemunho, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Mas ele não era a luz, versículo 8, não era ele a luz, mas veio para dar testemunho de Jesus. Ou seja, João Batista veio para preparar o caminho, para colocar na ideia da sociedade que havia um Messias, que existia uma promessa. E eu torno a dizer hoje para vocês, ei, essa promessa existe, essa promessa é real, Jesus é real. Nós o tratamos como que ele fosse um Deus que está lá em cima, longe de nós, que ele voltou para o lado do Pai, está sentado à direita e agora ele está tranquilo, mas não. Ele está vivo e presente no nosso meio até os dias de hoje. Neste dia de hoje, Jesus Cristo está vivo no meio de nós, seja ele através da Eucaristia, seja ele através da presença do irmão, da irmã, seja ele através das orações, através da partilha da palavra, Jesus está vivo e está presente. Então João veio para dar testemunho. Olha lá no versículo 9. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, a partir do momento em que nós nos deparamos com Jesus, a nossa vida aqui está muitas vezes triste, desanimada, apagada, no escuro. Por isso que muitas vezes a opressão é tanta, que a pessoa quer entrar num quarto, que a pessoa quer ficar de janelas fechadas, todas apagadas, porque a pessoa está entrando num sistema mundano. Ela vai deixando de viver essa graça de Deus, essa luz viva no coração. Ela vai deixando de viver essas belezas da verdade do Evangelho, da verdade da palavra de Deus. Então ela começa a se apagar e vai saindo dessa verdadeira luz que é Jesus. Por isso, João diz, o verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, a partir de Jesus, que veio ao mundo, nós somos iluminados pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Só que olha o cuidado que João tenta nos passar. Porque Jesus estava no mundo. Quando ele diz que estava, porque ele está falando aqui naquela época, mas ele ainda está. E aqui eu não estou me apegando ao sentido literal da palavra, ao contexto, nós estamos partilhando. Então a palavra diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui João nos chama a atenção e nos ensina que muitas vezes para nós que estamos vivendo essa vida de fé, para nós que estamos vivendo muitas vezes a vida do cristianismo, ou até mesmo não, ele nos ensina um cuidado. Aqui ele sai de um tom explicativo o que Jesus é, e ele nos ensina que ele veio para os seus, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Será que nós estamos reconhecendo Jesus na nossa vida? Será que nós estamos reconhecendo que tudo isso aqui foi criado por Deus, que tudo isso aqui foi feito por Ele, para nós, para que nós vivêssemos em paz como filhos amados de Deus? E será que nós estamos percebendo isso? Ou será que neste mundo de hoje nós só estamos percebendo a correria, a falcatrua, a roubalheira? Será que às vezes nós estamos percebendo que neste mundo ainda existe luz? Ou nós estamos querendo focar só na escuridão, de que nada adianta, que esse Brasil não vai para frente, que tudo aquilo que Deus criou é ruim, é maldoso? Ei, olha que João está nos dizendo que Jesus está no mundo, mas o mundo não o reconheceu. E digo mais, João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Será que nós estamos recebendo Jesus na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, na política, na sociedade? Ei, Jesus veio para nós, enquanto cidadão,
enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres de negócio, família, enquanto religioso? E será que nós estamos recebendo este Jesus na nossa vida, na nossa família? Porque João nos disse, Jesus veio, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo está aqui, mas nós estamos nos fechando para o Verbo. Olha como a palavra de Deus se repete hoje. Quantas pessoas acham que rezar não adianta, que Deus não resolve? Ei, Jesus veio para nós, é nós que não estamos recebendo, é nós que estamos tirando o foco da luz para ir para as trevas, a saber que só encontra luz quem fica em torno dela. Se você vai ao encontro de Jesus, se você vai buscar as coisas de Deus e vai se aproximando a essa luz, você vai sendo cada vez mais iluminado. Agora, cada vez que você vai se afastando das verdades, dos preceitos, dos mandamentos, da vida na igreja, da vida em sociedade e vai se fechando no seu egoísmo, você vai se afastando, querendo o que é seu, só seu. Logo você se encontra nas trevas e se encontra a um ponto de nem reconhecer mais que esse Jesus existe. Que a história da salvação é para você, é para mim e é para todos aqueles que reconhecem que o Verbo divino se fez carne e habita entre nós. Que aquele que era a palavra desde o princípio, aquele que com Deus e o Espírito Santo formou tudo isso que nós temos hoje e tudo o que acontecerá, porque ele é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim de todas as coisas. Então a palavra de Deus nos diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Em contrapartida, no versículo 12, mas todos aqueles que o receberam e que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Por isso, olha aí para dentro do seu coração e fala, ei, eu sou filho de Deus. Se você realmente acredita nesse Jesus, se realmente você acredita no nosso Senhor, você não é criatura de Deus. Você não é um acaso da vida. Você não está aqui por acaso. Ele deu, olha ali no versículo 12, mas todos aqueles que aceitam, que o receberam, que pegou Jesus e trouxe para dentro da sua vida, através da conversão, através da igreja, através da mudança de procedimento, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Esse versículo aqui ele abre uma porta muito grande, porque nós aprendemos que a salvação não está somente naquele que está dentro da igreja. A salvação está em todos aqueles que creem no nome de Jesus. E o catecismo nos ensina isso. Então no versículo 12 ele diz, aos que receberam, não é só ouvir, não é só escutar, não é só ir lá e analisar, nós temos que receber. O versículo 12 nos diz que nós temos que receber, nós temos que crer no nome de Jesus. Aí sim nós nos tornamos filho de Deus por intermédio de Jesus. Amém? O versículo 13, para nós irmos finalizando. Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Por isso que muitas vezes você vê aquela pessoa que você nem acreditava, que você nem imaginava. Você vê aquela pessoa que muitas vezes você fala, nossa, esse aí estando dentro da igreja, é porque ele não nasceu da vontade, da lógica da carne, mas ele nasceu da vontade de Deus. Ele acreditou no Filho, ele acreditou no poder do Espírito e ele se tornou uma pessoa filha de Deus. Por intermédio de Jesus, nós nos tornamos, pela vontade de Deus, filhos dele. Amém? E olha a presença real que João nos diz, para nós irmos finalizando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça
e de verdade. Olha João enfatizando que nós vimos, aconteceu. Ei, nós vimos a glória de Deus. Nós vimos este Jesus a tal ponto que nós convertemos a nossa vida, porque daí você pode imaginar, é por isso que o cara vive dentro da igreja. É porque ele viu as ações do Filho, ele acreditou, ele acolheu. E João aqui está dizendo, e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, porque João acompanhou. Vimos que é o Filho único. Nós vimos que Jesus recebeu de verdade do Pai essa missão. Ele recebeu de verdade essa glória. Olha ali no versículo 14 ainda. E vimos a sua glória e o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, é de verdade, é real. Por isso, meu irmão, nós temos que crer neste Jesus. Nós temos que crer que Ele se faz presente. E é por isso que eu não posso matar, roubar. É por isso que eu tenho que pegar a minha vida e analisar antes de agir, que é o método da igreja, ver, julgar e agir. Por isso que eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito, porque eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho querido. Por isso que eu não posso andar focado em opressão, em depressão, em doença, em desânimo, porque o Filho de Deus, ele se fez carne para nos dar a vida. Se por acaso você não está tendo vida, e vida em abundância, é preciso nós fazermos aquilo que o próprio texto nos diz. João veio para dar testemunho e preparar o caminho. Então, se nós não estamos reconhecendo que esse verbo se fez carne e habitou, é preciso nós analisarmos e fazermos o que João pregava, que é fazer penitência, é fazermos um arrependimento, uma busca, porque o verbo divino de Deus está no nosso meio. Amém? E ele nos diz que o Filho recebe do Pai cheio de graça e de verdade. Ou seja, aconteceu, é real. Jesus está vivo. No versículo 15, e ele atesta que João deu testemunho dele e exclama: eis aquele a quem eu disse, porque João pregava, virá um Messias, virá uma pessoa que é maior do que eu apenas estou preparando o caminho para a chegada do Mestre. Então o versículo 15 diz que João deu testemunho dele e exclama, no encontro: eis o que vem depois de mim, ele é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Ô João está querendo dizer, eu não sou o Messias. O Messias é o que virá após mim, porque eu sou um mortal. Eu vou morrer, assim como todos os outros profetas, e vai ficar minhas ações aqui, mas eu não sou o Messias. O Messias é o que virá, porque ele já existia antes de mim. Ele que é o esplendor, que é a plenitude deste projeto de salvação a qual eu estou falando. Assim como nós. Aqui, nós não devemos se espelhar nas pessoas que estão dentro da igreja, dos movimentos, ensinando. Nós temos que nos espelhar em Jesus, porque o mundo passa. João está querendo dizer, não sou eu. Jesus veio antes, ele está e ele será. Eu não. Eu apenas dou testemunho das ações dele. Nós que estamos dentro da igreja, somos seres humanos dotados de erro, de falha. Muitas vezes agimos até mesmo como muitos, pelas nossas vontades, porque nós somos esse povo que dá o testemunho dessa luz. Mas Jesus é maior do que a todos. Jesus é maior do que todas as nossas situações, porque Ele conhece a sua vida do começo, do momento e conhece o que virá. Por isso que se nós crermos nele, a palavra nos diz, esses dias nós estudamos que Ele nos conduz. Por isso que nós estudamos que Ele é esta verdadeira luz. E para nós finalizarmos, o versículo 16. Todos nós recebemos de sua plenitude a graça sobre graça. Nesse momento, João está querendo dizer que tudo aquilo que foi ensinado para a humanidade, desde o princípio, que eram as normas, as leis através de Moisés, dos profetas,
enfim, que era aquela graça vivida pelas obras de Deus, através de Jesus, tudo isso foi substituído. Escuta, não foi trocado, não foi jogado fora aquilo para viver só isso. Foi substituída toda aquela forma de vida por Jesus, pelo amor. Nós devemos seguir tudo aquilo que Deus nos ensina através das leis de Moisés, dos mandamentos, a ética divina, e adicionar essa substituição que é Jesus. Ou seja, Jesus é a forma humana de Deus nessa terra. E ele veio como homem para dizer que nós, enquanto homens e mulheres, nós temos essa graça filial de sermos filhos de Deus. Amém? E eu convido você agora, nesse pouco tempo de palavra partilhada, a fechar os teus olhos. Mesmo aí, se você estiver trabalhando, é óbvio que você não vai poder fazer isso, mas você pode ouvir. Agora, se você estiver na sua casa ou em qualquer outro lugar mais tranquilo, eu convido você a parar e meditar. Este amor, esse amor de Deus. E ainda vou além. Eu convido você a oferecer a sua vida. Convido você a oferecer tudo o que você tem como forma de gratidão por este amor, como forma de gratidão a Deus por esta vida que Ele nos trouxe, por essa luz que Ele acende na nossa vida, por essa luz que Ele acende e por Ele ter se preocupado com o amor de tal forma e vindo habitar em nosso meio. Aqui também eu coloco neste momento de oração a Lucilene Rodrigues Bertolotto, que ela está muito presa em uma situação, não consegue sair. Busca essa luz de Jesus. Lucilene, peça para que esse Jesus se faça presente e real nesta situação, para que modifique, para que através dessa escuridão que você esteja vivendo, você possa encontrar a luz e mais, você possa reconhecer esse Jesus através dessa situação e dizer: o Verbo Divino se fez presente na minha vida e mudou essa situação. Também quero colocar aqui o Arlindo da Silva Santos, lá de Marília, ele que pede oração. Arlindo, eu não vou aqui falar qual é o seu problema, o que você está passando, mas a sua oração chegou até nós e ela está aqui nesta mesa partilhada. E não só eu, mas todos que estão presentes neste programa, nesta hora partilhada, eu convido para que ore sobre a vida do Arlindo, para que esse Jesus manifeste o seu rosto na vida dele, para que esse Arlindo possa encontrar de fato a Teresa de Andrade e o Chico de Bauru, que esse Jesus possa aparecer em vossas vidas de uma maneira tão clara, como João nos diz que ele é a luz, que ele é o que clareia, e para que você possa se relembrar de que foi Jesus que agiu na sua vida. O Paulo César Prado, de Ribeirão Preto. Paulo, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, você e toda a sua cidade de Ribeirão Preto. A Elizabeth Pereira de Araújo, lá de Telêmaco Borba, que sua família seja abençoada, que sua família possa ter um encontro real com esse Jesus. A Sueli Aparecida Dias de Lázaro, ali de Maringá. Sueli, que este Jesus possa te amparar, que você possa ter a credibilidade que este Jesus age na sua vida. A Renita dos Santos Gonçalves, de Indaiatuba, que Jesus e o Espírito Santo e que esta palavra partilhada possa ser de ânimo para a sua vida, para os seus filhos e para todos aqueles que necessitam. O Rubinson Ferreira Lima, de Deodápolis. Meu irmão, que Deus abençoe a sua família, seus pais e todo mundo ao qual você escreveu todos esses nomes, a sua vida afetiva, para que vocês encontrem esse Jesus, para que você tenha a paz recebendo esse Jesus no seu relacionamento, na sua vida, na sua família. A Ana Lúcia Salmazo de Oliveira, de Jacarezinho. Ana, que este Jesus, ao qual você já conhece, que este Jesus,
ao qual você já se deparou, que ele possa ser a fortaleza, que esse verbo divino que se fez carne e habita em nosso meio, possa chegar de uma maneira especial por você, por sua família e por todos aqueles a quem você pede. E de uma maneira especial também eu coloco neste momento de oração todos aqueles que não deu tempo de colocar o seu nome, todo aquele que não deu tempo ainda de colocar, mas está acompanhando, que está ouvindo, que este Jesus ilumine a sua vida. E eu convido você, a, juntamente com o Ministério Voz de Deus, com a cantora Raquel, que você possa assim ofertar a sua vida a este Jesus, que você possa ofertar tudo aquilo que você tem, toda a sua família, todas as suas dívidas, todos os seus problemas, toda a sua falta de luz, que você possa ofertar para que este Jesus receba e transforme tudo isso em vida, em alegria e em paz. Eu convido você agora a meditar esta música em nome de Jesus. Amém. Estendo minhas mãos agora na tua direção, Senhor. Em tuas mãos agora entrego a minha oferta. E junto deste pão e vinho, Senhor, está o meu coração. Minha vida venho te entregar. Aceita a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão, e o grito deste nosso povo que clama a justiça. Transforma o meu egoísmo em grande gesto de amor. É o que peço agora, meu Senhor. A mim
eu convido você a nós fecharmos essa partilha com uma pequena oração. Convido você agora, recheado das bênçãos, desta familiaridade, a você invocar agora a presença deste Jesus na sua casa, na sua vida, nos seus afazeres, seja lá o que nós vamos viver no dia de hoje, seja nesses pedidos de orações, seja eles na vida do cotidiano, mas nós possamos pedir para que este Jesus e que o Espírito Santo se faça presente, fortaleça o nosso coração, o nosso espírito, a nossa família, por todas as lutas que nós teremos que enfrentar, seja ele durante a semana, durante o dia, durante a noite. Senhor, eu apresento todos esses pedidos que chegaram à comunidade, apresento todos esses irmãos que estão aqui conosco partilhando desta hora da palavra, tantos irmãos queridos que necessitam, Senhor, dessa presença hoje viva, transformadora, salvífica da Tua presença. Por isso eu suplico, Jesus, visita agora a casa de cada um, a vida de cada um e a vida de tantos, Senhor, que ouvem o testemunho, que ouvem esta palavra, que ouvem esta verdadeira palavra de que o Senhor está presente. Por isso, Senhor, eu não sou digno de pedir nenhum sinal, mas eu te peço, revele a sua face na vida de cada um, Senhor. Visita agora o coração de cada pessoa, seja ele angustiado, seja ele alegre. Senhor, todas essas famílias, seja eles que estão, como foi pedido aqui por pessoas que estão na Inglaterra, Senhor, conforte o coração preocupado dessas pessoas que por vezes ficam pensando, nós estamos aqui, eles estão lá. Ei, Jesus é Jesus de tudo e Jesus é Jesus de todos. A palavra de Deus nos diz que Ele estava no princípio, Ele está e Ele estará. Por isso não importa onde os nossos pés pisarem, este Jesus nos acompanha e com Ele não vem sozinho. Nós temos por Ele o intermédio e a graça de nossa mãe, Maria, Nossa Senhora. Temos a Ele a intercessão dos santos, dos anjos protetores. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Seu Espírito Santo nos guarde, nos proteja e nos ilumina, hoje e sempre. Amém. E você que nos acompanhou com este programa, A Palavra Partilhada, esteve aí ligadinho conosco, partilhando da Palavra de Deus, da oração e dessa espiritualidade, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que este Jesus possa se revelar, que este verbo divino de Deus se faça presente na sua vida. E se Deus quiser, estaremos de volta no próximo programa, em nome de Jesus. Amém.